Olá, eu sou Denise Bichman e começa a partir de agora mais uma edição do nosso encontro Mulheres aqui na Imagem da Cidade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa TV Galega. Para começar muito bem o nosso programa de hoje, vamos falar sobre um assunto pontual, necessário e que vem rendendo muitas dúvidas. É a nova lei envolvendo aqui o nosso trânsito, muitas mudanças que foram acrescentadas ao Código Brasileiro de Trânsito. E comigo, o especialista na área, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Fábio, tudo bem? Obrigado pelo convite, Denise, e a todos que estão nos assistindo. Realmente é uma mudança bastante importante no Código de Trânsito, que traz bastante, vamos dizer assim, comportamento seguro no trânsito. Pois é, Fábio, e mais de 50 mudanças passando agora pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro, que já tem há 23 para 24 anos o nosso CTB, né? Isso mesmo, já é um jovem, né, vamos dizer assim, falta um pouco de experiência, né, porque a gente entende que falar em lei de trânsito não é tão fácil, é dinâmico, né? Quando nós falamos no Código de Trânsito, a gente fala de um código de 23 anos que mudou 39 vezes, né? E às vezes tem vezes que mudou o código que ainda não entendemos por que mudou, e as pessoas não compreenderam a mudança do código. Então o código que vem para nessa última mudança, que é a Lei 14.071, trouxe realmente 59, para ser mais exato, mudanças, né? Tanto de artigos e incisos, que traz aí uma preocupação para quem está dirigindo e também uma preocupação para quem está ensinando as pessoas a dirigir, porque as mudanças foram relacionadas à segurança viária. De uma forma geral, a gente vai pontuar as principais, mas de uma forma geral, se fazia necessário esse novo olhar para o nosso código com essa lei agora já em vigor? Sim, Denise, eu acredito que o que aconteceu na verdade? Algumas mudanças que teve na lei, ela só trouxe de alguns atos administrativos, nós chamamos, que são resoluções, que já estavam sendo feitas, mas se questionava, mas não está na lei, está numa resolução, isso pode ou não pode? É o exemplo da cadeirinha, né? Se você pegasse o Código de Trânsito, lá no artigo 64, no 68, que fala do comportamento que tem infração, mas falava que transportar criança inadequada ou insegura já é infração. Tá, e qual é a forma correta? Isso estava numa resolução, agora não, agora está na lei. Agora a lei fala que até 10 anos de idade mínimo tem que ter 1,45 m, então a lei descreveu como tem que ser o transporte de criança. Então algumas mudanças foram isso, foi tirado de resoluções e colocadas na lei. Vamos continuar com esse tópico, a questão da cadeirinha, o assento, né, a segurança para a criança ali dentro do veículo. O que diz agora então essa nova apresentação, a lei já em vigor no nosso Código de Trânsito sobre as regras envolvendo o transporte de crianças? Na verdade, só teve uma adequação, Denise, que a regra é a mesma, no sentido de crianças de 0 a 1 ano beber conforto, né, até 13 quilos. A lei colocou peso, altura e idade, que estava em resolução. Existia um contratempo entre resolução do CONTRAN em metro, e a lei falou, agora vamos fazer padrão. Então, de 0 a 1 beber conforto, que é a criança que tem que ser transportada no sentido contrário da frente do veículo, né? E de 4 anos, de 1 ano a 4 anos, a cadeirinha, né, que aí vai variar um pouquinho também o peso da criança, e de 4 anos a 7 anos e meio, que é a elevação. A mudança que teve na lei agora foi que ela criou o padrão de até 10 anos de idade. A criança tiver 1,45 m, por exemplo, a criança de 9 anos, ela tem 1,45 m, ela pode ser transportada no banco de trás sem dispositivo de segurança, porque a ideia da lei é dizer o seguinte, se a criança tem altura suficiente, ele não precisa de dispositivo. Então essa é uma das diferenças da lei agora. Então, e também trouxe essa oportunidade também com uma criança de 10 anos, até 10 anos que tiver 1,45 m, ela também pode ser transportada no banco da frente. Não é essa proibição. Então o que a lei fez? Ela foi até coerente, ela tratou da altura da criança. Claro que para quem fiscaliza isso é complicado, né? Porque o agente de trânsito vai ter que pedir a altura da criança. Não adianta ele pedir, qual é a sua altura? Eu tenho 43. Não, o agente tem que medir. Então isso na prática vai ser um pouco delicado. Mas no modo geral isso é hoje. 1,45 é uma situação, 1,43, 1,44 envolve uma outra situação. Isso, então até 1,44, vamos dizer assim, tem que andar em dispositivo. Então criança com 8 anos que tem 1,43 m é numa elevação. Por quê? Para trazer a proteção, né, que o cinto não passe, né, no rosto, tem que ser no ombro. Se a criança tiver 8 anos e 1,46 m, ela pode ser transportada sem um dispositivo e apenas no cinto. Cabe aos pais, Denise, claro, ter um cuidado como transportar essa criança, qual é a forma mais segura.
Acho que independente de dispositivo, tem que transportar a criança da forma mais segura. É o que a gente orienta, ó, independente da idade, do peso, né, da altura, qual é o dispositivo que mais se adapta à criança, a esse jovem? É isso que a gente orienta. A lei está aí, ela trouxe essa mudança, mas que na prática, no fundo, muita gente não suporta as crianças corretamente, e isso é importante. Né? Então é essa que a lei fez, ela só colocou no texto essa possibilidade de criança a 1,45 ser transportado sem dispositivo de segurança. E assim, né, Fábio, não basta ter apenas ali no interior do veículo a cadeirinha ou assento de elevação. Tem que estar a criança, se for ali no caso indicado, presente e segura, porque a gente também acompanha muitos pais que acabam deixando, é só ter ali na frente, não tem problema, se tiver alguém especializando a gente vai cuidar, caso contrário, deixa livre, leve e solto a criança ali dentro do carro, e isso é inseguro, a qualquer momento pode trazer uma fatalidade para a família, né? Com certeza, Denise. A gente sempre orienta, né, que quem deve acondicionar, quem deve colocar a criança no veículo é o responsável por ela. É o pai, a mãe, é o adulto que está ali. Então, não deixe a criança colocar sozinha o cinto de segurança. Porque às vezes ela entende que colocou, ela percebe que acha que conseguiu colocar corretamente e às vezes não travou. Tá? Às vezes ela solta, isso é perigoso. Então, realmente, a fiscalização de como deve ser utilizado o equipamento cabe ao responsável que está transportando naquele momento essa criança. Seguimos em frente com as mudanças envolvendo o nosso CTB, a CNH. Teve uma mudança considerável, nossa Carteira Nacional de Habilitação, né? Isso já era uma reivindicação de muita gente, né? Que os 5 anos é pouco, e agora está aí. Houve essa janela, né? Essa criação por idade, então até 49 anos, na verdade, você que vai renovar a sua habilitação, a princípio deverá ganhar 10 anos de renovação, tendo em vista que depende do médico. Às vezes tem pessoa que tem 49 anos ou 48, mas tem um problema muito grave de vista e visão, às vezes é monocular, o médico vai dar 2 anos, 3 anos, depende do médico. Mas a princípio é 10 anos. Quem tiver 50 anos até 69 é de 5 anos. E acima de 70 para cima, de 3 em 3. Mas lembrando, tudo depende do exame médico. Pode ser o médico que vai avaliar se você tem condições de ter 10 anos, ou 5 anos, ou 3 anos. Então a pessoa que tem 49 anos vai fazer esse ano a sua renovação da CNH, se tiver tudo certinho, ela vai ter a CNH por mais 10 anos. Isso mesmo, 10 anos. E não precisa fazer nenhum outro exame fora este, né? 10 anos para renovar novamente, aí fica de acordo com a idade, né? E a questão da pontuação, a possibilidade de perder ou não a CNH por causa de infrações no nosso trânsito também teve modificações, também teve uma contagem diferenciada a partir de agora, né? Tivemos, né? Então, até então, uma suspensão do direito de dirigir por somatório de pontos era até 20. Né? Tinha algumas exceções ali para quem trabalha com transporte remunerado, mas para o condutor comum eram 20 pontos. Né? Então, apesar que continua 20, com algumas mudanças, que é, por exemplo, para quem tem uma habilitação nos últimos 12 meses, sofreu 2 multas gravíssimas, nos últimos 12 meses, quando atingir 20 pontos, ele vai ser suspenso por 6 meses. Outro exemplo, se eu tiver apenas uma gravíssima nos últimos 12 meses, com 30 pontos, ele vai ser suspenso por 6 meses, no mínimo, pode ser mais. Agora, se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, tá, nos últimos 12 meses, ele só vai ser suspenso quando atingir 40 pontos. Uma diferença importante, uma situação que inovou, Denise, para você ter categoria A, B, C, D ou E, qualquer uma delas, e na sua habilitação lá atrás, no campo de observação, tem lá EAR, exerce atividade remunerada, você só será suspenso, independente se tem muito gravíssimo, se tem grave, quando atingir 40 pontos. Então isso para quem é taxista, para quem trabalha com aplicativo, quem trabalha com transporte, pessoas e cargas, tem essa vantagem, vamos dizer assim, esse benefício que a lei trouxe. EAR, esse é o diferencial, então, para também mudar a forma de interpretar a pontuação na carteira, para perdê-la ou não, para suspendê-la ou não. Isso mesmo, quem tem o EAR tem esse benefício, então alguns às vezes pensam em retirar essa informação do prontuário, então tem um lado positivo do EAR nesse caso, né? Que só será suspenso quando atingir 40 pontos, independente se tem uma gravíssima, se tem 2, se tem 3, independente, até 40 pontos, ele não será suspenso. Quando falamos nessa suspensão a partir de 6 meses, né, os 6 meses, nesse período, Fábio, vai ter algum trabalho com esse motorista, alguma ressocialização? Se pensou nisso também? Já existe, né, o curso de reciclagem. Então, para você que está suspenso, está cumprindo a suspensão
né, você deve fazer um curso de reciclagem, porque com esse curso de reciclagem você retorna a ter de volta a sua habilitação. E é um curso de são 30 questões, né, hoje se faz à distância, ou faz presencial em autoescola, mas todo aquele que tiver suspenso, independente se é 6 meses, se é 1 ano, se é 8 meses, ele deverá fazer um curso de reciclagem para depois reaver a sua habilitação. Falando ainda sobre o motorista profissional que exerce a atividade, tem também um olhar diferenciado no que diz respeito ao exame toxicológico, que agora também mudou o tempo de pedido de intervalo entre um exame e outro. Traz pra gente a informação certa, porque também tem gerado muitas dúvidas aí das pessoas que nos acompanham, inclusive. Denise, essa foi a discussão, né, de semanas aí atrás, discutindo como que agora, como funciona, né? Eu vou resumir aqui bem prático, bem didático. Então, vamos lá. Para você tem categoria C, D ou E, tá? Independente se dirige ou não, né, quando renovar sua habilitação, tem que fazer o toxicológico. Isso é claro. Para você tem C, D ou E na sua habilitação e dirige ônibus, dirige caminhão, você é um motorista que transporta pessoas e cargas, tem que fazer o toxicológico. Tem que verificar se já venceu, porque o toxicológico é diferente da renovação da habilitação. O toxicológico vence a cada 2 anos e meio. Só lembrando que isso não é novidade no código, isso já é previsto desde 2015, essa mudança. Agora que realmente começou a cobrar nova lei. Então, por exemplo, você que tem categoria D, dirige ônibus, e o seu exame médico já faz mais de 3 anos, muito provável que o seu exame toxicológico já passou de 2 anos e meio e está vencido. Tem que fazer até 30 dias agora, até um pouco menos, né? Para fazer até o dia 12 de maio, para fazer o exame toxicológico, para continuar dirigindo. Isso para quem dirige. Então, se for pego dirigindo com ele vencido depois do dia 12 de maio, tá, é uma multa gravíssima, 7 pontos na carteira e 3 meses suspenso. É 3 meses com a sua carteira recolhida. Então, muito cuidado para quem tem a categoria C, D e E e verifique no prontuário se já venceu o exame toxicológico e se venceu tem que fazer. Para quem não venceu ainda, fique atento às datas de vencimento. Para quem tem a CNH digital, quando você abrir a sua carteira digital, você vai passar para o lado. Na 4ª página aparece o exame toxicológico. Aí verifica realmente ali quando que ele venceu ou quando vai vencer. O Fábio, não é um exame gratuito, ele tem um custo para ser feito esse exame toxicológico, né? Tem, em média, hoje, Denise, em torno de 150 a 200 reais. O exame é rápido, ele é feito em um laboratório. Você vai lá no laboratório, em qualquer laboratório. Por exemplo, você é motorista e o seu prontuário é de Santa Catarina e você está em Salvador e você percebeu que venceu, está vencendo 30 dias. Você procura lá em Salvador o laboratório mais próximo, faz o exame toxicológico, ou o laboratório vai informar ao Denatran. Pronto, já vai aparecer no seu Renache que você renovou o seu exame toxicológico. Vamos trazer uma situação aqui, Fábio, rapidamente sobre o exame toxicológico ainda. O motorista, ele fez agora, começo do ano, começo de 2021, o exame toxicológico, porque já estava vencido. E vai ter que renovar a carteira no final do ano ou comecinho de 2022. Como é que fica essa situação? Esse exame, ele está valendo por 2 anos e 6 meses? Ou quando fazer a renovação da carteira tem que fazer um novo exame toxicológico? Hoje, Denise, a lei determina que são separados. Então, se ele fez lá em janeiro porque venceu o toxicológico, ele deverá fazer agora, meses agora posteriores que vencer a sua CNH, fazer um outro exame. Perante o Detran do nosso estado, um exame ele vale por 90 dias. Tá? Então, eu acredito, se ele tiver o laudo desse exame toxicológico dentro dos 90 dias, ele consegue reaproveitar para fazer a renovação da sua carteira. Fora esse prazo, eu acho muito difícil, hoje, conforme está na lei, você conseguir fazer novamente o exame ou aproveitar o exame. Tem que fazer novamente um outro novo, né, um outro laboratório. E, lógico, quando for renovar a habilitação, você deverá procurar o Detran, ou uma Ciretran, ou uma autoescola. Seguimos em frente com essas mudanças, são mais de 50, quase 60 alterações no nosso CTB. A questão também do nosso dia a dia como motorista, a utilização da luz, a obrigatoriedade da luz, do farol durante o dia. Rodovias de pista simples, rodovias duplicadas. Quais são as mudanças, Fábio? Na verdade, houve um relaxamento, vamos dizer assim, na lei. Também a lei incluiu lá o artigo 40, né, 40 que traz essa mudança das luzes, que obrigou apenas o uso dos faróis durante o dia para todos os veículos em rodovia de pista simples. Então, por exemplo, falando aqui no nosso estado, nós temos aqui a BR-470, por exemplo, tem trecho delas que ela é duplicada, entre Navegantes e Blumenau. O trecho que for duplicado não precisa farol aceso.
no trecho não duplicado tem que ser farol aceso. E para quem pegar com a 70 sentido aí oeste do estado, praticamente ela toda é simples, né? Então é farol aceso o tempo todo. Então na 101, por exemplo, não precisa mais ter o farol aceso. Mas, claro, falando da segurança viária, eu acredito que o mais importante é você usar o tempo todo os faróis acesos, independente, né, da rodovia. Tem modificações, tem alterações no que diz respeito também, de repente, à condução de uma moto, motociclista, ciclista? Passamos sempre por alguma modificação agora com essas últimas alterações? Tivemos o ciclista, para quem vai ultrapassar, ou melhor, passar pelo ciclista, né, deverá reduzir a velocidade, porque se for flagrado por um agente de trânsito, um policial militar, e você não reduzir a velocidade ao ultrapassar um ciclista, isso pode gerar multa gravíssima, né? E falando em ciclista também, o que mudou agora é que você que trabalha com aplicativo, principalmente aplicativo e táxi, né, que tinha um hábito de parar sobre a ciclofaixa para desembarcar e embarcar passageiros, agora não pode mais. Tem que parar na via, né, se assim permitir, ou um local seguro, ou um local que seja viável para embarque e desembarque dessas pessoas. Então são mudanças que envolvem os ciclistas, né? Então o estacionamento da ciclofaixa e que os veículos automotores respeitem ao ultrapassar um ciclista. Tocasse num ponto muito importante sobre a questão dos aplicativos, o transporte por aplicativo. O que mais a gente observa, por exemplo, é aquela parada rapidinha na Rua 15. Aí para todo o trânsito porque não tem condições de prosseguir, porque tem ali na frente um carro ou recebendo o passageiro ou deixando o passageiro no local escolhido. Uma situação como essa, com as câmeras e vídeo monitoramento, isso gera uma multa para o motorista do aplicativo ali? Denise, uma ótima pergunta, porque isso é muito comum em várias cidades que têm áreas centrais. Normalmente são áreas que têm calçadão, é área que muita gente circula a pé, né? E os carros transitam por ali. E é comum de ver os aplicativos e taxistas pararem para embarque e desembarque de pessoas. Comum e muito seguro também, tá, Denise? Porque na Rua 15 de Novembro do Blumenau, por exemplo, ela não tem uma proibição de parar o veículo nela para embarque e desembarque de pessoas. O que eu não posso fazer é parar meu veículo do lado de um outro veículo. Então, no exemplo da Rua 15, como ela tem vários bolsões, né, eu só não posso parar do lado dos bolsões. Eu posso parar antes do bolsão. E tanto é que você pode observar que em toda a Rua 15, e normalmente as ruas centrais das grandes cidades, ela não vai ter uma plaquinha, a gente chama de R6C, que é proibido parar e estacionar. Ela normalmente vai ter só a plaquinha R6A, que é proibido estacionar. E estacionar, né, fica lá parado esperando alguém para embarque e desembarque. Que esse é um grande detalhe. Eu acho que qual que é o segredo? Para você que vai embarcar ou desembarcar. O desembarcar é tranquilo, né? Já está com a pessoa dentro do seu carro, você para e desembarque. O problema é o embarque, que às vezes você para o veículo nessa via e a pessoa não está ainda na abordagem, na ancoragem, no acesso para embarque e desembarque. E automaticamente você que parou ali, você vai ligar o alerta. E ao fazer isso, você acabou de estacionar. Talvez é essa a diferença que tem que ter detalhe. Então, se você que vai trabalhar com aplicativo, ou taxista, que vai buscar um cliente, no exemplo da Rua 15, fale para ele, fique na beirada do meio-fio me aguardando, que você só para e embarca, ponto final. Acho que essa é o grande segredo, porque às vezes você para, fica esperando, e nesse sentido, o carro ligado, alerta ligado, você está estacionado. Porque não tem tempo para esperar, mas é 1 minuto, é 2, não tem tempo. Parou, embarcou, desembarcou, vai embora. Em uma situação como essa, 30 segundos fica interminável. Nossa, vezes, né? Dependendo da via, você cria um grande condicionamento. Acho que é isso que tem que ficar atento, tem que ficar esperto, atento com a mobilidade dos veículos. Claro. Está terminando o nosso tempo, mas eu queria também colocar contigo aqui sobre essas muitas mudanças no nosso CTB. Tem benefícios para bons motoristas. O que significa isso, Fábio? Tem um registro nacional, né, para positivo condutor. São pessoas que, a princípio, né, a proposta é que as concessionárias, as seguradoras, comecem a avaliar o comportamento desse condutor há 12 meses atrás, se não houve nenhuma infração, até para talvez como ocorre no Rio Grande do Sul, já tem uma lei estadual, né, que o bom motorista lá, ele já ganha benefício, ele ganha de 5% a 10% ou a 15% de desconto no IPVA. Talvez isso se torne nacional, mas é uma lei que tem no Rio Grande do Sul, que eu acredito que deve seguir esse caminho também no futuro. E os recalls também têm agora uma nova interpretação naquela questão assim, a seriedade. Se a concessionária está chamando o motorista de determinado veículo, marca, né, é preciso realmente ir ao encontro desse chamamento porque é segurança para todos. Isso, quando tem um recall, às vezes é uma falha, às vezes não, é uma falha de sistema, né, sistema de segurança, normalmente freios, airbags. Então as concessionárias estavam chamando e temos vários casos de veículos não irem fazer.
e agora, visto que isso gera insegurança, né, a lei incluiu essa informação, a partir da que a concessionária divulgar que seu veículo tem que fazer um recall, fazer essa revisão, em 12 meses o prazo para fazer isso. Caso isso não aconteça, essa informação vai para o Renavan do veículo e quando ele for licenciar, não licencia. E detalhe, depois que passar 12 meses ele não fez, numa fiscalização de blitz também o agente pode constatar que ele não fez o recall nos últimos 12 meses e o veículo vai para o pátio também. Ô Fábio, como eu sei se caso teve ou não esse chamamento, se o meu veículo precisa ou não passar por essa análise por esse recall? Eu sempre digo o seguinte, você que tem o seu carro, entra no site do Detran, só colocar a placa do seu veículo e o número do Renavan. Lá você vai abrir o dossiê. Lá quando o carro tem recall em aberto, tem um carimbo vermelho, recall. E lá diz a observação, a data do recall. Então é bem simples, é gratuito, é só entrar no site do Detran que você consegue chegar na informação. Que mensagem você deixa para quem nos acompanha agora depois dessa apresentação aqui da nossa entrevista, mas principalmente sabendo que tem muito mais ainda em torno dessas mudanças? Denise, é isso. Acho que a ideia é a gente adaptar novas mudanças e, independente das leis, buscar sempre um trânsito responsável, um trânsito seguro, e agir com prudência, né, com planejamento e, acima de tudo, a responsabilidade. Eu acho que o trânsito só vai mudar se nós mudarmos. Não, nós somos o trânsito. Eu acho que essa é a mensagem, porque assim a gente vai estar salvando vidas. Nós somos o trânsito, é verdade. Muito obrigada e até uma próxima. Agradeço a todos, um forte abraço. É isso aí. Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais. O nosso próximo destaque passa também por uma cor evidente nesse mês. Vamos falar sobre o autismo, aproveitando que estamos no Abril Azul. Daqui a pouquinho. Eu volto já.